Quando Cristo morreu, o corpo dele ficou fedendo em cima da terra, ou ele foi enterrado no sábado, Ele foi sepultado ainda na na sexta. sexta-feira. E se você olhar para esse texto, bom, respondendo a sua pergunta e já relembrando o que eu disse há pouco, vamos dar uma olhadinha para o Evangelho de Lucas, onde nós temos o relato, né, do sepultamento de Cristo. Lucas 23, 53 em diante. E tirando-o do madeiro, da cruz, né, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Verso 54. Era o dia da preparação, sexta-feira, e começava o sábado. Verso 55. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Essas mulheres que seguiam a Jesus viram que o corpo de Cristo foi colocado na sepultura de José de Arimateia, num sepulcro novo, onde nunca ninguém tinha sido colocado. O que elas fizeram? Era sexta-feira, o pôr do sol estava chegando, o sábado estava chegando. Elas então se retiraram, foram preparar aromas e bálsamos, descansaram no sábado e voltaram no domingo de manhã para ungir o corpo de Cristo. E quando elas chegam, Cristo já estava ressurreto, já havia ressuscitado. Você percebe então que, mesmo para embalsamar o corpo de Cristo, as mulheres respeitaram o mandamento, guardaram o sábado. Então você tem N exemplos, e eu vou ler agora outros textos pós-morte de Cristo, que vai afirmar que os discípulos continuaram guardando o sábado, mesmo após a morte dele. Pedro? Então, pastor, até indo nessa linha de que os discípulos continuaram guardando o sábado, né? Em Romanos 14, Paulo não avisa, tem uma passagem que é feita que diz até a tolerância para com os fracos na fé. A partir do versículo 5, né? Segura bem o microfone assim. Aí. A partir do versículo 5 do capítulo 14, né? Diz que um faz diferença entre dia e dia, outros julgais iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor, o faz. E quem come para o Senhor, come porque dá graça a Deus. Pelo que eu entendi, se você faz, não que seja proibido guardar o sábado, ou não guardar o sábado seja proibido, desde que você faça para Deus. Pelo menos é o que passou, esses dois versículos passam a ideia. Você sabe que alguns querem usar esse texto para dizer que alguns fazem diferença entre dia e dia, outros julgam igual todos os dias, então você pode fazer diferença ou não. Bom, se é isso que Paulo está dizendo, então Paulo está contrariando o próprio Cristo que ensinou o sábado? Paulo está contrariando a própria lei de Deus que manda guardar o sábado, que diz que é o sétimo dia? Qual seria então uma outra interpretação para que esse erro Você não vai acontecesse? perceber que tanto Romanos quanto Colossenses, o tema é levantado e a grande questão envolvida é a questão de julgamento. É a questão de você fazer juízo das pessoas. Você quer ver uma coisa? Você está em Romanos, vai um pouquinho para Colossenses, um pouquinho mais à frente, né? Está aberto aí, pastor? Colossenses capítulo 2, olha aí para o verso 16. Colossenses capítulo 2, verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ninguém, pois, julgue você por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. O que Paulo está querendo dizer com isso? Primeiro, que ninguém tem que julgar ninguém, que o juízo compete a Deus. Agora veja que Paulo colocou aqui, festas de lua novas, sábados. Acontece que Paulo está tentando combater uma mentalidade judaizante de pessoas que queriam manter dentro do cristianismo as práticas judaicas que apontavam para Cristo. Então, aquelas festas que tiveram seu cumprimento em Cristo e na cruz, alguns queriam manter estas festas. Você quer ver um outro exemplo? O problema que a igreja cristã enfrentou com relação à circuncisão.
haviam pessoas que estavam insistindo que os cristãos tinham que se circuncidar se quisessem ser cristãos. E a igreja finalmente vai decidir que não, que a circuncisão foi um sinal dado para aquele momento e que esses cristãos que agora estavam ingressando na igreja não tinham que passar por esse rito. Ainda que haja circuncisão moral. Certo? Então, o que Paulo está combatendo é a questão da crítica. Agora, será que Paulo está ensinando contra isso? Bom, se você olhar para os textos de Atos, por exemplo, vamos aqui para Atos 17:2. Olha o que o texto diz. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Atos 18:4. Todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus quanto gregos. Paulo era alguém que continuava respeitando o mandamento, mesmo depois da cruz. Lembra-se que Paulo se converteu 3 anos depois da morte de Cristo e continuava respeitando. Então eu tenho que entender que nos textos que aparentemente se libera o sábado, não é isso que está ali. Porque no conjunto das Escrituras, não é isso que é ensinado. Então o que Paulo está censurando é essa mentalidade judaizante que queria permanecer dentro do cristianismo, ou mesmo o fato de as pessoas ficarem julgando o procedimento dos outros. É isso que está em questão aqui, certo? Wayne? Pastor, dentro dessa visão sabatina e dominical, só deixando aberto e claro, eu não sou adventista, contudo, o que eu tenho observado diante das coisas que até já vivi, é que toda instituição eclesiástica que supostamente guarda o domingo, e eu falo supostamente, porque é o seguinte, a gente aqui não está discutindo, e nem Deus teve a ideia de colocar o sábado, porque o sábado era mais especial que a sexta. Mas como Ele é soberano, Ele separou esse sábado, já desde o princípio, para que nós o dedicássemos a Ele. Então poderia ser uma sexta, uma segunda, bastava Deus assim querer. Contudo, quando a gente cai no dominical, o que a gente vê é que as pessoas até defendem que o sábado está errado, que o domingo está certo. Contudo, no domingo não há esse respeito. Porque se o domingo realmente fosse levado a sério, com o comprometimento da denominação dele, da instituição dele, com as coisas de Deus, eles no mínimo fariam com o domingo o que os demais fazem com o sábado. Ou seja, no domingo fica dúbio, porque se trabalha, se faz uma série de outras coisas, e o que a gente mais vê no dia a dia é que o trabalho diretamente feito através de culto para Deus é quase que mecânico. E eu sou fruto disso, porque eu acordava às 7 da manhã, eu tinha que estar às 8, porque tinha meus compromissos com a igreja, todo mundo ia embora após a escola dominical, e eu ficava para ensaios, para uma série de coisas, nem almoçava, chegava em casa de 5:30 da tarde, tomava banho, voltava para a igreja, era o último a sair, e já estava mecânico, fica cansativo, e a família ficou de lado, e assim, mas o dia que não fosse fazer isso, o dia que fosse para trabalhar, deixava tudo isso de mão e ia trabalhar. Então assim, não há, se o domingo é tão importante para se guardá-lo, seria guardá-lo para fazer o bem e fazer uma adoração ao Senhor, e não é encarado dessa forma. Eu entendi sua colocação. Olha, vamos ver um outro detalhe aqui. Jesus alguma vez transgrediu o sábado? Certamente não, né? Se ele tivesse transgredido, cometido algum pecado, ele também precisaria de um Salvador. Olha o que diz a palavra de Deus. Estavam observando a Jesus para ver se curaria em dia de sábado, a fim de quê? Acusar. Veja, para um judeu, dentro das leis que eles mesmos criaram, até o fato de curar no sábado era pecado. Então eles já estavam observando Cristo para ver se Jesus curaria alguém, para acusá-lo de haver pecado. Aí Marcos 3:3 diz, e Jesus disse ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. E olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão foi o quê? Restaurada. O que eles fizeram? Acusaram Cristo de estar pecando porque curava no sábado.
e Jesus pergunta: é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? E eles ficaram quietos. E Jesus curou o homem no sábado. Quem disse que curar no sábado é pecado? Quem disse que fazer esse bem para alguém seria pecado? Mas veja como era a visão dos judeus a respeito do sábado. Mesmo curar no sábado era uma obra, e isso era pecado. Daí você entende porque eles chegaram a ter 613 leis para se proteger contra um possível pecado. Agora, por que é que o sábado foi completamente esquecido pelo mundo religioso? Porque nós temos uma profecia em Daniel que disse que isso aconteceria. Em Daniel 7:25, a profecia diz assim: falando de um poder antagônico a Deus, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse poder aqui, que se levantaria contra Deus, ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. E Daniel 8:12, o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade. E o que fez? Prosperou. Daniel 7, Daniel 8, falam a respeito de um poder que se levantaria contra Deus e tentaria mudar a sua lei. Esse poder é representado na Idade Média pela Igreja Católica Romana. Esse poder previsto em Daniel se cumpre na Igreja Católica Romana. E por que se cumpre na Igreja Católica Romana? Porque foi a Igreja responsável pela mudança do sábado para o domingo. Você sabe que no dia 7 de março do ano 321, o imperador Constantino baixou o primeiro decreto dominical da história. E ele ordenava que as pessoas não trabalhassem no primeiro dia da semana. Posteriormente, a Igreja Romana, nos concílios, trouxe isso para um dos concílios e começou a orientar que o domingo deveria ser guardado ao invés do sábado. O catecismo católico, quando foi criado, colocou lá os 10 mandamentos. Tirou o segundo mandamento, que proíbe adorar imagens de escultura, e no lugar do sábado, colocou guardar domingos e festas. Então, se você pegar um catecismo hoje da Igreja Católica, alguns catecismos de outras igrejas, você vai perceber que eles colocam justamente isso no terceiro mandamento: guardar domingos e festas. Isso começou ainda nos primeiros séculos da história, quem sabe 4º, 5º século. E em cada concílio da igreja, o sábado foi sendo colocado de lado e o domingo foi sendo exaltado como o dia a ser santificado em homenagem à ressurreição de Jesus. É verdade que Jesus ressuscitou no domingo, mas quem disse que porque ele ressuscitou, ele fez o domingo o dia santo a partir de então? Ele nunca fez isso. Então o domingo começou a ser colocado. Quando vem agora o mundo protestante, o mundo evangélico, o mundo pentecostal e o mundo neopentecostal, todas as igrejas estão seguindo a Igreja Católica na santificação do domingo. Então, com quem aprenderam os pentecostais, neopentecostais, com quem os evangélicos aprenderam a guardar o domingo? Aprenderam com os católicos, porque foram eles, a Igreja Católica Romana, que mudou o sábado para o domingo. E isso não é escondido pela igreja. Ao contrário, a igreja diz que ela fez essa mudança porque ela tem essa autoridade. É porque a Igreja Católica Romana acredita que a tradição tem mais valor que a Bíblia. Isso é declarado nos documentos da igreja. Então, se a Bíblia diz que é o sábado, mas a tradição diz que é o domingo, a tradição está acima da Bíblia. É o que ensina a Igreja Católica Romana. E todo mundo hoje que observa o domingo está seguindo a Igreja Católica Romana, independente da sua igreja. Agora, aqui tem que ser aberto um parêntese. E eu tenho que falar para os nossos queridos irmãos católicos que estão assistindo o Bíblia Fácil agora.
essa mudança na lei de Deus, que tirou o segundo mandamento, que proíbe adorar imagem de escultura, trocou o sábado pelo domingo e dividiu o 10º em 2 para voltar a ter 10, como está no catecismo, nada tem a ver com o católico moderno. Você que é católico, você não tem nada a ver com isso. Isso foi uma ação da Igreja Romana na Idade Média. E se alguém tem que pagar, são as pessoas que tentaram ou estão tentando mudar a lei de Deus. Eu queria falar com você que é um católico sincero, uma pessoa temente a Deus. E eu conheço muitos católicos sinceros e tementes a Deus. Talvez você poderia começar a perguntar hoje, será que a Bíblia está de fato falando para mim que eu devo mudar o meu dia de guarda? Será que para ser sincero com Deus, eu tenho que deixar de ouvir a tradição da minha igreja e passar a respeitar o livro sagrado? É um convite para você. Eu não estou aqui para falar mal de igreja nenhuma. Eu só tenho que fazer referência aos fatos históricos, porque a história não pode ser contestada. E você sabe que no ano de 1998, o então Papa João Paulo II publicou uma encíclica papal chamada Dies Domini. E essa encíclica diz claramente que a igreja mudou o sábado para o domingo, porque ela tem autoridade para isso. E a igreja é convocada agora a adorar o primeiro dia da semana, ou adorar no primeiro dia da semana. Mas eu queria dizer para você que isso está errado. Não importa se vem da voz de um papa, da caneta de um papa, não importa se vem de um concílio, não importa se tem mais de 1000 anos que a igreja ensina isso. O tempo não transforma o erro em verdade. A Bíblia ensina que é o sábado. E meu querido irmão, minha querida irmã católica, se você quer continuar sendo fiel a Deus e honesto a Ele, você tem que estudar mais esse assunto. Você não pode concordar com aquilo que o líder religioso diz na sua igreja. O mesmo eu digo para você que é da Assembleia, que é da Igreja Maranata, que é Deus é Amor, que é presbiteriano, que é batista. Não importa a igreja que você frequenta. Deus tem filhos sinceros em todas as igrejas. Mas se você está assistindo esse programa e se você está aprendendo pela Bíblia, que é o sábado, você tem que repensar a sua religião. Você tem que repensar as suas crenças. No mínimo, colocar uma dúvida, um ponto de interrogação para estudar esse assunto. E não precisa de nenhum pastor, não precisa de ninguém. Pega a sua Bíblia, se coloque de joelhos, peça a Deus sabedoria e comece a estudar. O mesmo Deus que escreveu esse livro vai dizer para você onde é que está a verdade. Agora, até quando as pessoas vão se sentir reféns de seus líderes religiosos? E sabe que eu tenho ouvido muitas histórias por aí, eu viajo todos os estados do Brasil e a história sempre é a mesma. Pessoas oprimidas por seus líderes religiosos, pessoas que não podem fazer perguntas da Bíblia, pessoas que não podem questionar. Você não é um cavalo, uma égua, para um líder religioso colocar 2 tapadeiras e ficar puxando para a direção que ele quer. Você tem livre-arbítrio. Você tem que pesquisar a verdade por você mesmo. Você nem mesmo pode confiar em pastor Arilton. Você não pode. Vai acreditar no que eu estou falando? Não. Pega a Bíblia, vai ler, vai estudar. E se você perceber que o que nós estamos falando aqui é verdade, é coerente, então você tem que tomar uma postura na sua vida.